Bom dia a todos. Como disse o Dr. Mário, o nosso secretário teve de acompanhar o governador do interior e me pediu que eu viesse fazer essa apresentação. A gente tem feito essas palestras em outros lugares, na audiência pública, a gente que apresentou lá, então nós estamos em condições de apresentar isso e estabelecer um debate com vocês, tentar esclarecer aquilo que resta de dúvida eventualmente nesse projeto. Relembrando que esse projeto nós abrimos em abril de 2012, nós abrimos o chamamento público, apareceram 32 grupos interessados em fazer propostas, estudos. Desses 32, 5 efetivaram os seus estudos, sendo um instituto, o Instituto Urban, que apresentou estudos e projetos para 6 áreas, a gente vai ver rapidamente depois como é que isso foi distribuído, e outras 4 empresas apresentaram projetos pontuais. Durante todo o ano de 2012, ou seja, de abril até dezembro de 2012, os trabalhos internos do governo, nas várias áreas do governo, porque esse projeto de parceria público-privada integra um projeto maior do governo do Estado, um pacote de parcerias que envolve transporte, saúde, remédio, enfim, tem uma série de outros projetos de PPP no Estado, e a habitação entrou com esse projeto. Nós aprovamos lá preliminarmente operações para fazer até 50 mil unidades, escolhemos iniciar pelo centro de São Paulo, e em dezembro nós finalizamos as análises dos estudos que chegaram. Dos estudos foram apresentados projetos para 28 mil unidades, enquanto que a gente tinha pedido 10 mil. Daí acabou que nós recebemos, assim que virou a administração municipal, que assumiu o prefeito Haddad, ele aderiu ao processo, e com isso a gente pôde ampliar o número de unidades, que era de 10 mil, para chegar até 20 mil. Então o município também deve participar desse projeto. E desses estudos, nós passamos então a estudar todo o modelo jurídico de operação. A PPP, como vocês sabem, é uma novidade em regra no Brasil. Na habitação, então, só tem uma experiência em Brasília, que acabou até o processo de PPP de Brasília, acabou sendo transformada numa concessão normal, e ela não tinha esse conteúdo de distribuição de subsídio, enfim, não era uma PPP de habitação de interesse social, era uma PPP para produção de unidades em cima de terras que já eram da Terra Cap de Brasília. Então tem uma característica diferente dessa nossa. Portanto, a gente tem repetido que essa é a primeira PPP de habitação de interesse social do país, e a gente não tem outro paralelo. Então eu vou rapidamente fazer uma apresentação e voltar para dar os conceitos desse negócio, aí a gente volta para as conversas e o debate. Nós dividimos desde o início, quando fizemos o chamamento, nós dividimos a cidade em 6 setores. Por que esses 6 setores? Porque nós partimos de 2 estudos prévios que havia dentro da CDHU. Eu tinha lá em 2007, eu tive uma passagem pela CDHU, na diretoria de planejamento, e depois em 2011 voltei. Lá em 2007 a gente vinha fazendo um trabalho para as áreas de cortiço. Havia um programa de cortiços financiado pelo BID, que tinha uma projeção para fazer 2.000 unidades, chegou-se a fazer 1.700, e dentro daquele trabalho tinha um estudo que, para efeito da PPP, nós atualizamos. Nós avaliamos que o estudo feito para os cortiços tinha uma escala não muito representativa. A gente não conseguia, dentro daquilo que foi feito, não se conseguia uma avaliação de resultado, não se conseguiu um resultado adequado e nenhuma avaliação de resultado para que fosse validada ou não a continuidade daquele projeto naquele formato. Então nós passamos a buscar alternativas de aumentar essa escala. Nós também víamos que havia várias tentativas na cidade, frustradas. Há pelo menos 40 anos que se tenta mexer na cidade de uma maneira mais consistente, numa escala
maior, nós partimos então para um projeto mais ambicioso, né? Começando lá na proposta de 10.000 unidades e pelo modelo de PPP. E porque também nós tínhamos um outro estudo, esse estudo para o Cortiço era um estudo mais territorial, e havia um estudo da Secretaria de Planejamento do Estado mostrando que seria, mesmo pagando mais caro para fazer habitação aqui no centro, seria mais barato do que fazer nas periferias, em função de toda a infraestrutura que deveria ser depois levada. E não estou nem falando de infraestrutura viária, estou falando de escola, creche, posto de saúde, posto de polícia e outros serviços públicos. Ao implantar os conjuntos habitacionais, normalmente esses equipamentos não eram feitos ao mesmo tempo, dentro do mesmo cronograma de execução, e o Estado ou o município depois teria de ir para esses conjuntos e implantar esses equipamentos, e com uma defasagem temporal razoável que trazia prejuízos também para a população. Enfim, a gente tinha uma perda de melhoria da condição social, porque as famílias ficavam pelo menos 3, 4 anos buscando se adaptar aos conjuntos novos, e muitas vezes elas eram trazidas ou levadas de regiões diferentes. Então nós buscamos pensar um pouco diferente isso para a área central, concentrando os investimentos e trazendo também para o mesmo cronograma de execução esses equipamentos. Então nós pensamos mais ou menos dessa maneira esse projeto. Ao mesmo tempo, nós definimos e esses estudos territoriais mostravam as necessidades de cada setor, tinha peculiaridades, né? Alguns lugares tinha questões de transposição de ferrovias, outros lugares era uma questão de uma passarela para atravessar, por exemplo, na Radial Leste, tem alguns lugares que não se consegue atravessar simplesmente, alguém a pé tem que dar uma volta muito grande. Então a gente começou a colocar como diretriz também nesses projetos de quem viesse a fazer, se a gente tiver êxito nessa licitação, também fazer algumas passarelas, melhorar as calçadas, enfim, mexer um pouco na condição de mobilidade desses territórios. Nós buscamos também, esse estudo já mostrava, esse estudo de 2007 já mostrava que o eixo das ferrovias, eles estão, na maioria, abandonados ou subutilizados, há vários galpões, enfim. A gente percebia que a cidade está de costas para a ferrovia. E também aí, nas discussões internas, a gente teve a pretensão de tentar fazer com que a cidade se volte para as ferrovias, fique de frente para a ferrovia, como ocorre com os rios. Em São Paulo a gente tem o Rio Tietê, que tem a marginal, que praticamente não, a marginal, a estrada, enfim, o viário é quem toma conta da beira do rio, e a gente não tem a cidade na beira do rio. A gente tentou ver se era viável fazer isso com a ferrovia. Parece que porque há vários vazios, e a gente talvez consiga, com esse projeto, fazer com que essas áreas ferroviárias, que vêm merecendo também por parte dos governos investimentos de melhoria nos trens e tal, talvez a gente consiga êxito no projeto de fazer com que a cidade passe a ficar de frente para a ferrovia e não de costas para ela, e aproveitando melhor os espaços, que tem alguns espaços muito bons para serem utilizados. Então a ferrovia e as grandes artérias a gente usou como elemento de implantação do projeto. Nós buscamos também, aí é uma novidade até para as formas de atuação que sempre a Companhia de Habitação do Estado e mesmo a Coab Municipal teve, que era assim, a gente faz conjunto habitacional e vende coloca as famílias sempre da mesma renda, famílias que ganham entre 1 e 3 salários mínimos, então o público é sempre esse, né? E nós percebemos que havia uma demanda, até mesmo dos movimentos sociais, de ter uma diferenciação dessa renda. Hoje os movimentos sociais pedem para o Ministério da Cidade mudar a regra do Minha Casa, de Minha Vida, porque acham insuficiente ter apenas famílias que ganham até 1.600, que defendem que tem um percentual significativo de famílias que ganham mais do que isso. Mas aí também nós fomos observar a legislação municipal que trata de HMP e IHS em São Paulo. E aí nós buscamos fazer uma distribuição de renda para misturar
essas famílias, né? A gente tem lido e estudado algumas experiências de fora e parece que essa mistura é muito boa, e também entre os urbanistas, uma boa parte deles considera que essa mistura de renda é boa para o desenvolvimento social, enfim, o equilíbrio melhor do conjunto a longo prazo, dos empreendimentos no longo prazo. Então nós buscamos balizar isso dentro da legislação que tem hoje a cidade de São Paulo. Parece que o plano do diretor está trazendo mudanças, a proposta do plano novo está trazendo mudanças nesse sentido, mas nós buscamos a legislação vigente, que coloca HIS até 6 salários, HMP entre 6 e 16 salários, e a gente buscou distribuir por faixa de renda, privilegiando ou colocando um número significativo de unidades para quem ganha até R$ 2.265, que são 3 pisos salariais do Estado. São 6.560 unidades para essa faixa. São 20.221 unidades no total, 12.508 para HIS, ou seja, para quem ganha até 6 salários mínimos, e 6.560 para quem ganha até 3 pisos salariais, que é, portanto, cerca da metade, pouco mais da metade das unidades de HIS seria para a faixa que vai até 3 pisos salários, que é 265 hoje no Estado. Então, nós definimos assim essa distribuição para fazer a implantação desses projetos. Então, como eu disse, nós iniciamos esse projeto em 2012, em abril, e é importante dizer que nós buscamos prioritariamente, mais de 90% dos setores que a gente escolheu, nós escolhemos áreas de ZEIs, as ZEIs que estão definidas no plano diretor desde 2002, né? A gente veio descobrir depois que tem ZEIs que foram definidas como ZEIs, mas tem escolas em cima há 70 anos e mesmo assim ela foi escolhida como ZEI. Então essas coisas a gente tem procurado excluir do processo. Mas nós nos balizamos nas ZEIs da cidade de São Paulo, nesses 6 setores, e em cima deles buscamos preferencialmente os imóveis vazios, depois aqueles subutilizados, aquele que tem uma utilização ou degradações, que pudessem receber as implantações sem que tivesse a necessidade de se fazer reassentamentos de famílias, novos reassentamentos, porque todo mundo conhece os prédios que estão ocupados em São Paulo, tem uma dificuldade bastante grande de fazer o atendimento dessas famílias. Fora da PPP, o Estado de São Paulo e o governo de São Paulo, o município de São Paulo, vem trabalhando e deve em breve ser anunciada uma parceria bastante grande para atender esses tipos de ocupações, movimentos sociais, através do programa Minha Casa Minha Vida. Deve ser anunciado, tem aí uma proposta que está encaminhada. Nós já temos uma série de projetos sendo feitos em São Paulo com entidades, através do Minha Casa Minha Vida. Agora a gente vai fazer com o município de entre 20 e 30 mil unidades novas para atender não só o centro, mas também outras áreas da cidade, fora do projeto de PPP. Nós adotamos também como estratégia, além dessa questão de misturar, que a gente chama de inclusão social, garantir que essas ZEIs pudessem ter efetivamente imóveis de HIS, porque a gente sabe, e a revista Veja trouxe alguma notícia sobre isso, de que há ZEIs ocupadas com moradias que não são destinadas para aquilo que a legislação determina. Nós procuramos garantir que isso aconteça. E, dentro desse processo, outra questão estratégica para nós é a prestação de serviços. Não é a simples implantação de um conjunto habitacional ou de vários conjuntos habitacionais. Junto com esse processo, vem um trabalho que será obrigação, será responsabilidade da empresa que ganhar essa licitação, fazer trabalho social de pré-ocupação. 9 meses antes da data prevista para entrega ou conclusão das obras, ela tem que iniciar um trabalho de pré-ocupação e já receber as famílias que vão ser cadastradas, e eu já vou dizer como vai ser esse cadastro. Depois de entrega, ele tem que ficar por mais 10 anos dentro do conjunto, fazendo um trabalho social. Junto com esse trabalho social, nós colocamos como responsabilidade também que essa concessionária ajude o condomínio a custear despesas com manutenção de elevadores,
resíduos sólidos, resíduos gordurosos e instalações hidrossanitárias para que haja um critério de sustentabilidade que a gente garanta que esses conjuntos não se deteriorem como a gente tem visto em alguns da periferia. Então, é um projeto que envolve essa prestação de serviço e como obrigação da concessionária que, se não cumprir os requisitos que vão estar no edital e no contrato, ela será penalizada. Enfim, é uma diferença também em relação ao que a gente encontra hoje nos conjuntos habitacionais. Por que essa questão do condomínio? O condomínio em si, ele vai ser regido pela lei civil. Uma vez instalado o condomínio, ele tem sua autonomia, sua lei civil. Mas isso não desonerará a concessionária de contribuir com o trabalho social e essas questões de elevador. Porque o que é diferente num conjunto habitacional, pelo menos o que a gente tem visto até hoje? Essa realidade está mudando também pelo custo dos terrenos. Os conjuntos habitacionais de periferia não tem elevador, é térreo mais 5 e, enfim, tem lá um custo menos caro, um custo mais reduzido de administração e gestão, e na hora que a gente vem para a área central, a gente se obriga a verticalizar e implantar elevador. Então, essa diferença de custo que traria, sobretudo para essa população de menor poder aquisitivo, nós faríamos com que a concessionária bancasse a diferença justamente por um tempo, por pelo menos 10 anos, que ela banque essa diferença de custo de manutenção, de tratamento de resíduos, isso tudo acoplado com o trabalho social, que é obrigatório que seja feito por 10 anos nos empreendimentos. Então, com isso, com essa prestação de serviço, a gente acredita que os empreendimentos ganharão sustentabilidade. O que a concessionária vai fazer? No caso da PPP, é preciso dizer o seguinte: o Estado de São Paulo ele tem um orçamento de 2 bilhões e 200 milhões por ano para investimento em todo o Estado, em todas as ações que ele tem. Rigorosamente, se a gente fosse olhar só para o orçamento, não se faria nenhum outro projeto, trabalharia-se com o que se tem, com os projetos que estão em andamento. Então, a PPP a gente está implantando em adição àquilo que é feito hoje. Por quê? Porque é possível, e é assim a regra da PPP, que o privado faça todo o investimento antes, ou seja, então não tem orçamento do Estado na fase de implantação desses projetos, né? O Estado só começa a pagar essas obras, esses empreendimentos, ou a remuneração da empresa privada, a partir do momento que começa a receber as unidades prontas. Enfim, ela tem de primeiro fazer a entrega desses produtos, ou se tiver equipamento público, precisa entregar esses produtos, quer dizer, a empresa não recebe nada antes. Logo, a gente está fazendo a PPP extra orçamento ordinário, digamos assim, do Estado. Porque esse orçamento ele é dirigido para todas as regiões do Estado, para os programas de urbanização que já tem, os repasses que a gente já tem normalmente com prefeitura, as contrapartidas de projetos dentro do PAC, enfim, tem uma série de projetos que, se a gente fosse tentar fazer qualquer outro projeto adicional, não seria possível. Então a PPP também vem permitir que a gente aumente a escala de oferta sem que isso onere no curto prazo ou no prazo imediato o orçamento do Estado. Nós idealizamos uma PPP para 20 anos, ou seja, tem 2 anos para começar a entrega. Ao final do segundo ano, a gente coloca um cronograma que pelo menos 5% das unidades têm de ser entregues, têm de estar entregues. Desculpe. Esqueci. E ao final do sexto ano, todas as unidades devem estar entregues. Então, o Estado só começará a pagar proporcionalmente a partir do final do segundo ano, quando começa efetivamente a receber as unidades. E o receber a unidade não é a unidade pronta, ou a obra pronta, é a efetiva colocação das famílias, a mudança das famílias para dentro das unidades. Caracterizou a mudança e é que a concessionária começa proporcionalmente a receber os valores. Portanto, é importante a gente ressaltar que a questão do projeto de PPP
ele vem em favor de aumentar a oferta daquela capacidade que o Estado já tem hoje, mesmo somando esforços com o governo federal e com os municípios. O prazo dessa PPP é de 20 anos, um investimento total estimado é de 4 bilhões e 600, ao longo de todo o projeto de implantação, que são de 6 anos. O Estado, nas contas, está disposto a bancar até 1 bilhão e 600 a fundo perdido para essa contraprestação. É um dinheiro muito importante. Importante dizer que custa caro esse projeto, sobretudo porque não tem linhas de crédito para compra de terrenos. As empresas que vão entrar nesse processo não encontram linhas. Tem linhas para construção de projetos, mas para terrenos, comprar o terreno na frente para empreender é muito caro o dinheiro, né? Então o custo do projeto ele ganha um encarecimento por conta dessa questão de não ter linhas tradicionais. Linhas de transporte tem, por exemplo, no metrô, que entra nos projetos do PAC federal, tem linhas especiais e até o Banco Central flexibilizou formas do BNDES e outros agentes financiarem para o terreno. Então se compra o terreno na frente ou se compra provisionamento de terra se faz na frente. No caso de habitação, não tem. Apesar de todos os programas que a gente tem, Minha Casa Minha Vida, nenhum deles tem o dinheiro do terreno na frente. Só tem uma exceção no Minha Casa Minha Vida, que é para os movimentos sociais, para as associações e cooperativas, que depois de avaliado o projeto, o terreno e verificar que não tem nenhuma pendência, ou seja, que o terreno é passível de empreendimento, no caso de associações, o governo federal, pelo FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, ele financia a compra do terreno. Porque também isso foi uma conquista dos movimentos que negociavam terrenos e como demorava muito para se articular o projeto, quando ia ficando pronto, o proprietário desistia da opção, não assinava a nova opção, então muitas coisas se perderam. Mas para o mercado não tem financiamento de terreno e isso faz com que o dinheiro para comprar esses terrenos seja buscado, seja captado a taxas bem mais altas do que a gente vê aí no fundo de garantia. Aí um pouco a modelagem, aí a gente começa a entrar em questões mais técnicas, depois posso ficar aberto às perguntas aí, mas nós estamos dividindo aí a licitação em 3 lotes, esses 6 setores deverão ser divididos em 3 lotes, de mais ou menos entre 6 mil e 7 mil, perto de 8 mil unidades cada um dos lotes, por causa da necessidade da escala para um projeto desse tamanho. Se poderia pensar em pulverizar isso mais, mas haveria muita dificuldade de trazer parceiros que pudessem efetivamente entrar e fazer numa escala importante essa intervenção. As experiências, como eu disse, anteriores que a gente tem, as escalas pulverizadas, os resultados não foram bons, então nós decidimos fazer um trabalho que ampliasse essa escala, mudasse essa escala de oferta, né? O Estado dá todas as garantias, né? O próprio privado, para entrar na licitação e contratar com o Estado, ele é obrigado a fazer garantias. Então, na licitação, ele tem que aportar 1% do investimento em dinheiro ou em títulos, aí, conforme a lei determina. E para contratar, ele tem que depositar ou trazer títulos ou trazer garantias para o Estado de 5% do valor do investimento, que não é coisa pequena. E ele tem também de trazer seguro de obra, seguro de performance, quer dizer, o projeto de PPP, o modelo jurídico da PPP é muito amarrado, é muito rígido, né? Portanto, a gente acredita que, mesmo se eventualmente ter algum problema, o erário não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum prejuízo, porque isso vai ser penalizado. As empresas normalmente cumprem os seus contratos, porque as penas são muito pesadas, além daquela pena de não poder mais licitar ou concorrer em obras do Estado e outros projetos do Estado. Então, com isso, a amarração jurídica da PPP é muito mais forte do que uma 8666. Por que não fazer a licitação por 8666? Porque na 8666 não se consegue empacotar tanta coisa assim, serviço, obra, projeto, porque lá na 8666 eu tenho que fazer uma coisa, depois a outra, eu tenho que fazer uma série de licitações, isso tem perda não é econômico para o
Estado, a gente tem o princípio da economicidade aí, a gente perde tempo, então a questão da PPP, ela permite também dar uma empacotada, digamos assim, em vários serviços dentro do mesmo contrato, o que a 8666 já não é possível. Tanto a 8666 para grandes projetos está meio defasada, né? Que já temos o regime diferenciado de contratações, a gente tem percebido aí, a quem gosta, a quem não gosta, a quem acha correto, a quem não, mas o fato é que a legislação está aí, a gente buscou seguir a legislação que permite a gente fazer esse tipo de projeto. Garantia do privado, eu já disse, a gente pode passar rapidamente aí. Das tipologias, que a gente colocou isso como diretrizes de projeto, não são absolutamente mandatórias. A gente está colocando, até tem uma falha ali, que HIS é até 50 metros pela legislação, mais 52, são 52 metros. Aí a legislação que rege, o HMP não pode ter mais de 70 metros de área útil, né? Tem diretrizes de projeto que até 20% pode fazer de um dormitório, que sobretudo no centro hoje a gente percebe as demandas para unidades de um dormitório. Nós recentemente vimos aí uma pesquisa, acho que do Secov, alguém fez uma pesquisa, o quanto encareceu o imóvel de um dormitório aqui em São Paulo, né? Cresceu bastante a demanda, e portanto tem essa diretriz, já estava aí, que é possível fazer um percentual de unidades no dormitório. Os conceitos de família também mudaram a partir de 2002, no novo Código Civil. Hoje, uma pessoa, do ponto de vista jurídico, é uma família, constitui uma família. Tem muito indivíduo só, né, morando, então é muito pertinente que a gente tenha um percentual de unidades no dormitório, sobretudo aqui no centro de São Paulo. Eu vou deixar essa apresentação depois aí, quem quiser aqui pode disponibilizar. Aqui é o nosso cronograma. Hoje nós estamos na fase final da publicação de edital. É previsto que até o final do mês a gente consiga publicar esse edital. Tem muito ajuste, muito texto jurídico para acertar, as condições estão acertadas. Nós tivemos sobre esse edital uma ação civil pública promovida pelo promotor Maurício Lopes, né? E foi pedida a tutela antecipada, não foi concedida. Essa ação agora segue o julgamento de mérito. A gente nossa Procuradoria Jurídica do Estado está defendendo essa ação. Basicamente, ele alegou a não participação popular, mas isso também o próprio juiz, que não considerou liminar, considerou que esse aspecto não tinha, sobretudo sobre as alegações dele, não teria fundamento. Enfim, a gente está bastante tranquilo quanto a isso. Né? Isso é o juiz judiciário que está dizendo, não sou mais eu. Aí o modelo, né? O modelo urbanístico que veio do projeto, nós gostamos muito, que veio algo diferente do que se fazia, mesmo o Estado fazia, os condomínios sempre muito fechados e tal. Nós adotamos como modelo os conceitos que vieram desses projetos, são mais abertos, então não se deseja ter os condomínios tão fechados. Conceito de proximidade, nenhum desses projetos estão pensados para ficar uma distância maior do que 1 quilômetro das estações de metrô, estações de eu estou dizendo é o seguinte: nós fizemos uma declaração mais ampla. A declaração em si não obriga que o Estado, e nem fará com que o Estado faça essas apropriações. Nós já recebemos vários pedidos de exclusão, estamos examinando, nós estamos fazendo as constatações disso. Tem pedidos muito legítimos, como os dos senhores, como há pedidos para exclusão ilegítimos. Então nós vamos fazer isso com toda a cautela. O governo tem orientado isso, a gente tem sido tem sido pedido muito critério para nós nisso. Não é a intenção desse projeto reassentar ninguém, tirar ninguém que já esteja instalado. A intenção é ocupar esses imóveis, como eu disse,
tem escolas em cima de ZEIS há 70 anos, e a ZEIS foi colocada agora em 2002. Então também não é só o Estado que não viu, quando delimitaram os perímetros de ZEIS, também não olharam. Então eu quero tranquilizá-los que ninguém vai fazer desapropriação de moradores. A ideia é ocupar os imóveis que estão vazios, subutilizados. Muitos estacionamentos vazios a gente pretende utilizar sim. Jamais utilizar, desapropriar uma casa que tem uma família morando. Isso não está no plano. Isso está no plano, sim. O que eu estou tentando explicar é que para a gente fazer a intervenção e dar flexibilidade justamente para que essa situação não ocorra, porque se eu definir, este imóvel e amanhã ele é inviável, eu teria um processo muito mais longo e eu tenho que fazer isso dentro do processo da licitação, deixar tudo muito claro e quais são as alternativas e qual é o espaço territorial que a empresa que ganhar, se ganhar, a licitação ainda nem começou, a gente nem sabe se vai ter gente que vai entrar na licitação. Então eu preciso ter um espaço territorial mais amplo para buscar as alternativas justamente para que esse tipo de situação não ocorra. Então eu quero tranquilizar vocês de que não é a intenção do projeto tirar ninguém. É trazer gente nova sim, esse é o objetivo do projeto, mas não em lugar de quem já está lá, sobretudo quem está lá há muito tempo. O senhor tem que verificar os endereços que estão aí listados, que as esmagadora maioria estão morando. Deixa eu repetir, mas se você pegar no entorno dele, deve ter lá... Então, tem um vazio e um morando. Nós vamos mexer no vazio. Eu não vou sair da minha casa, não, certeza. Senhora, certeza. Ninguém vai sair. A padaria não vai sair da De jeito nenhum. Veja bem o projeto. Está gravando. A gente vai baixar o decreto. Deixa eu concluir. Eu vou concluir e vou devolver a palavra para vocês. Só um instante. Padaria, comércio, Minha casa. todas essas, sua casa, a senhora está morando lá, eu estou vendo aqui a sua veemência, jamais vamos mexer com essa. Eu estou doente. Padaria é o que a gente quer que tenha, que ela seja até melhorada. Comércio. 4 gerações. Não vamos mexer com isso, vocês podem ter certeza. Mas tem alguma coisa, vocês podem colocar alguma coisa pública, alguma coisa que a gente possa ter garantia. Como eu disse, tem pedidos legítimos e ilegítimos. Nós estamos com uma empresa do Estado que é chamada CPOS fazendo as constatações disso. Tudo aquilo que tiver nessa situação que vocês estão falando, nós vamos excluir do decreto. Nós não vamos ajuizar a ação do decreto. Já explica para todo mundo. Mas a gente precisa de alguma garantia, a gente precisa de alguma coisa concreta. O secretário, Infelizmente, palavras... com licença, aqui nós estamos fazendo perguntas do secretário, digamos, a palavra do secretário está tranquilizando. O que, senhor secretário, o que ela pede é que seria imprudente se o governo pudesse, além desse ato de sugestão de desapropriação de áreas, desse alguma garantia, digamos, adicional dos critérios de desapropriação. O senhor está nos dando critérios bastante, digamos, corretos e acho que satisfaz. Agora, se existe a possibilidade, não de legislação, mas de uma portaria, uma interpretação pública disso. De exclusão dessas áreas. Nós estamos com a companhia entrando em campo, fazendo essas verificações. Não são só vocês que estão falando, nós recebemos muitas manifestações escritas e nós estamos verificando, porque, como eu disse, tem coisas que nós não vamos mexer, não em moradores, mas tem prédios vazios, áreas vazias que estão pedindo para excluir. Isso nós vamos verificar, né? E nós nos baseamos nessas leis e vocês podem ficar tranquilos. Esse projeto não é para tirar ninguém. A senhora, com licença, a senhora podia fazer o favor de levantar, fazer a pergunta, que seria uma pergunta além do que ele já respondeu. O acesso ao Diário Oficial do Estado, ele é muito complicado. Como todo mundo aqui poderia ter esse acesso? Como nós vamos ser informados? Porque tudo isso que o senhor está falando, ninguém foi informado. Está todo mundo usando exaltados, porque foi dado assim, vamos tirar o morador. Por quê? Mas se o pessoal soubesse ler, ou fosse comunicado via Diário Oficial, isso não seria assim, todo mundo exaltado. Porque o senhor precisa de lei. E qual que é a lei? Diário Oficial. Então,
Agora, da mesma forma como o decreto declarou, o decreto pode suprimir ou pode até incluir outras que a gente verificar que são válidas. A questão dos advogados que estão jogando panfleto, vocês sabem que isso fere a ética profissional. Então, essas denúncias podem ser feitas e nós já estamos conversando com a OAB. Isso não é uma certa maneira de resolver através dele. Eu tenho duas perguntas. Então, com a pergunta você. Esse trabalho, essa comunicação pelos advogados ou pelos escritórios, eu não sei, nós já estamos comunicando ao OAB, porque isso é proibido, fere a ética profissional dos advogados, dos escritórios. Se eles não fizessem isso, ninguém ia saber de nada. Eu sei, mas isso eles não... É que a gente tem recebido denúncias de que eles fazem isso em tom de ameaça e de chantagem. Não. Mas a denúncia maior não é essa, Silvio. Vamos fazer duas perguntas para o senhor. Primeira pergunta o que o pessoal está pedindo é uma declaração oficial do governo de que está havendo essa avaliação para que os imóveis utilizados, ocupados de famílias e comércios, e igrejas e etc., não sejam desapropriados. Então, cadê essa declaração oficial de que está havendo essa avaliação? Essa é uma primeira afirmação, como a cidadã está colocando aqui. Outra coisa, aí eu quero saber qual é o procedimento, porque a gente sabe que por essa parceria pública-privada é a empresa que tem o poder de desapropriação, de escolha de quais imóveis vão ser desapropriados. Então, qual é o procedimento que o governo vai fazer juridicamente para cancelar, para revogar esse decreto que está sendo feito pelas empresas? Então, qual é o procedimento jurídico oficial que o governo vai fazer? A segunda pergunta o senhor falou, a gente faz um critério muito, não sei o quê, de imóvel subutilizado. Então, eu quero saber qual é o critério de imóvel subutilizado ou imóvel utilizado, por favor. O imóvel utilizado é esse que vocês estão morando. Tem imóvel subutilizado que tem algum serviço muito pequeno, são imóveis degradados, são estacionamentos que, do ponto de vista urbanístico, é subutilizado para nós. O estacionamento ele é subutilizado, é um critério que nós adotamos, né? Ele tem as suas utilidades, mas do ponto de vista está em ZEIS, dentro de ZEIS, que tem uma legislação específica para a ocupação daquele território. Tá, mas e aí as ZEIS, elas vêm de 2002, né? Se tem uma casa que uma pessoa mora ali e paga pela casa há muitos anos, onde né? tem Não gente é morando, nós certo? não vamos mexer, nós vamos mexer nos imóveis. E tem muito imóvel subutilizado, vazio, degradado, Tem prédio. pessoas que estão pagando, financiando pela Caixa. Nós não vamos mexer com isso, não vamos mexer, nós vamos excluir tudo isso, vocês podem ficar Vem tranquilos. antes das ZEIS, né? Como? Vem antes das ZEIS. Então, as ZEIS também, as ZEIS, quando delimitaram as ZEIS, tem ZEIS em cima de imóveis de conventos, como saiu no jornal aí. Então as ZEIS em cima do convento existe há não sei quantos anos. As ZEIS é só de 2002. Então também quando se desenhou o perímetro das ZEIS, houve enganos. O que mais? Que critério mais? Dos imóveis subutilizados, o estacionamento, como eu disse, é um imóvel subutilizado. Está em ZEIS, é um estacionamento, nós queremos usar sim. Não vou negar, não. Comércio? O comércio não. O comércio ele tem a ver... Está funcionando o comércio? Está aberto? Tem a ver com o nosso negócio? Tem a ver com a sustentabilidade? A gente só quer fortalecer, nós não vamos mexer com isso. Te garanto. Nós vamos fazer o que for necessário, porque da mesma forma, você perguntou como é que a gente exclui do decreto. É outro decreto, é outro ato de mesma hierarquia. A gente fez a declaração, tira a declaração. Esse imóvel não, esse aqui sim está vazio, está dentro do critério, esse vai ser incluído. Um documento E nós vamos indicar, não é a concessionária que ela escolhe, falei, eu vou querer desapropriar. Tem alguns imóveis que estão lá estudados, esses, por exemplo, onde a gente desenhou, tem coisas vazias, né? Alguns até sobre desenhos em cima de coisas que, pela rua, pelos levantamentos que foram feitos, não vai ser possível fazer. Essa implantação nós já estamos excluindo, vamos excluir, porque a gente não quer fazer um por um, a gente está fazendo esse levantamento e vai excluir isso aí. Eu quero tranquilizar. Olha, espera. Eu tenho a primeira pergunta. Não, espera. Eu acho que ele... Por favor. O senhor... Eu tenho aqui um papel. O senhor não. O senhor já...
já quis fazer diversas perguntas, me desculpe, eu não consegui deixá-lo falar, eu pedia que o senhor fizesse a pergunta. Não, ele ainda não respondeu minha primeira pergunta. Qual é a sua pergunta? O que ficou faltando, por favor? Foi, diante desse pedido da população de que tenha um documento oficial do governo falando que esses imóveis estão sendo avaliados, qual que é o procedimento? Assim que a gente terminar esse levantamento de constatação que essa empresa está fazendo para nós vamos fazer uma modificação do decreto e excluir todos esses imóveis dessa situação. Qual empresa? CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços. Quando que esse documento que a população está pedindo, eles estão em oficial, campo agora. Quando estiver pronto, ele falou, quando estiver pronto, não, eu quero saber exatamente. o dia. O edital está saindo. Que eles estão fazendo avaliação, qual... O edital está saindo. Não, até Qual sair é a o prazo para publicação. entrega dessa avaliação, para a empresa rever todos esses Eles imóveis estão que ela fazendo isso selecionou? durante o mês de agosto e até meados de setembro a gente tem isso, porque a exclusão disso no edital e no contrato, quem tem o poder de fazer a inclusão ou a exclusão do imóvel é o Estado, não é a empresa. Então nós vamos poder fazer isso a qualquer momento. Mesmo depois algo que tenha escapado, falou isso aqui escapou da vistoria, a gente vai poder excluir. Então isso não tem um começo, meio e fim. Agora nós vamos fazer tudo que tem apresentado. E esses estudos. São quase 900 imóveis, eles estão fazendo a verificação de campo. A hora que esse trabalho de campo vier, nós vamos fazer a modificação do decreto. Pode ficar tranquila que nós não vamos ofender nenhuma das coisas que a gente falou que vai fazer aqui. Não, com licença. Eu acho que a senhora já... A senhora já ocupou... O decreto, A senhora já ocupou um tempo de pergunta. o decreto é apenas uma respondido. Precisa respeitar os outros também. Mas ela fala pela gente, ela não está falando. Eu queria que o senhor ali, que foi o primeiro que se levantou, pois não. Obrigado. A senhora. Minha pergunta é o seguinte: minha família aluga um imóvel há mais de 40 anos. São 4 gerações que nós trabalhamos nesse comércio. É a 4ª geração, isso não é fácil. As pessoas que têm comércio sabem o que é isso. Além de manter 4 gerações trabalhando, gerando empregos, né, os funcionários que me conhecem desde criança, além disso a gente mantém a história viva, a história da imigração italiana no Brasil. Então eu queria saber que esse imóvel, ele está dentro de uma área protegida pela resolução de tombamento do Compresp, de 2202. Eu queria saber que mesmo com isso, consta no decreto nosso imóvel. Você tem uma atividade lá, está normal, está funcionando. Não vamos mexer com isso. São duas matérias da mesma família. Não vamos mexer com isso. Mas as Ao duas contrário, coisas. a gente vai buscar fortalecer esse serviço, que isso aí que dá sustentabilidade ao Você projeto. tem que medicar a família inteira, porque está todo mundo doente. Pode Minha ficar mãe com 70 tranquila, estou te anos, afirmando, tá se você quiser me dizer qual... São duas coisas. Olha, respondido agora o senhor. Não vamos mexer com isso. terminar a nossa São aqui, as calma. duas padarias da família. Está garantida? Está garantido, nós não vamos mexer com isso. E o que nós temos que esperar, então, Adolfo? Só concluir esse trabalho e a gente fazer a exclusão disso. Se quiser, pode. Quem tiver aqui pode me deixar o endereço de quem está aqui, a gente vai já. Eu já até coloco isso na fila lá de das análises. Porque até uma família Fiquem tranquilas, nós não vamos entrar nisso. Ao contrário, esse tipo de negócio que vocês têm é o que a gente quer que a cidade tenha. E uma coisa, a gente só essa, nosso bairro é tradicional, o bairro do Bexiga, o bairro inteiro é tombado. A gente são 4 padarias italianas. Minha família tem 2 padarias, a gente mantém a tradição, mantém a história dos migrantes italianos. Perdi meu irmão lá Perdi dentro. o meu na irmão sala. dentro da Minha padaria. mãe, quando veio de Jaú, morou numa pensão, que era um cortiço na rua São Domingos. Então, não pense que a gente não tem apreço pela cultura, pela história. Ótimo. Né? Fazemos parte de uma área envoltória de Obrigado. tombamento. Impacto ambiental que essas novas habitações vai acontecer nesses lugares, porque a gente já tem é sobrecarregado de trânsito, de gente, de tudo. O que isso vai trazer mais gente para... Nada vai ser feito sem que a legislação não permita. Existe uma legislação, por menos que a gente goste, ou por mais que a gente goste. Tombam e destombam os imóveis a todo momento na cidade. Vocês tombam e destombam, isso não é feito sem lei, isso é feito em lei. Secretário, As manifestações. A gente vai barrar esse decreto. secretário, eu perguntaria... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? O que a gente
procura ser sempre muito, eu particularmente procuro ser muito transparente. Eu vejo o que está acontecendo na cidade. O que a gente está tentando fazer não é 20 mil moradias novas que vai mudar a cidade. A gente não tem essa pretensão, mas pretende-se que isso seja um redutor, um início. Mas veja bem, eu moro aqui pertinho, eu morei muito tempo, eu sou nascido em Guaianazes, minha família ainda é de lá. Eu fui morar em São Caetano e sempre tive muita dificuldade de chegar no centro da cidade, algum transporte. Acabei tendo a oportunidade e vim morar aqui no centro, moro aqui hoje perto do chamado Baixo Augusta. Eu não vi nenhuma moradia popular sendo... Tem áreas de ZEI sendo ocupada com imóveis, que é para uma população que nem eu, né, mesmo com a minha renda, eu vivo do salário do Estado, não tem imóveis que eu não conseguiria comprar ali. O que a gente percebe é que se... Eu não tenho nada contra o mercado, mas se a gente deixar só a lógica do mercado prevalecer, a população mais pobre vai ser expulsa da cidade. Essas áreas de ZEI vão ser tomadas por outro tipo de ocupação, que não aquelas que a lei está determinando. Se a lei é justa ou injusta, eu acho que compete a gente discutir, como vocês estão fazendo aqui, mais do que legitimamente, né? É muito legítimo, a gente tem essa consideração e sabe disso, e não é um favor, na verdade a gente sabe que deveríamos ter talvez discutido bem mais isso, né? Mas a gente discutiu no âmbito dos movimentos sociais, né? A questão é que pegou mais é que a gente declarou um território maior do que aquele que a gente exatamente quer mexer. Então, nós temos a consciência de que, se a gente não fizer uma intervenção em favor da população de menor poder aquisitivo, ela será expulsa. E custa caro para nós, para todos nós, ter que colocar essa população mais longe e depois levar serviço para lá, o serviço que tem hoje aqui, em melhores condições. Então, a ideia é fortalecer. Então, vai derrubar o decreto, vai derrubar o projeto. Como eu disse, a gente tem outras coisas para fazer. Tem um orçamento do Estado que está lá, 2,5 milhões para fazer. Se esse projeto não andar, por alguma razão, né, é uma pena, porque a cidade perde. E a gente perde a oportunidade... Mas vamos fazer direito, né, secretário? Vamos só dinheiro direito. Com licença. Estamos aqui ouvindo vocês... Faça favor, para errar o mínimo. Bom, secretário, só um segundinho. Para fazer essa lista, o senhor sugeriu aí que alguém que tiver pedido, né, de restrição, que seja para retirada, tal. Então nós vamos passar aí uma prancheta. Agora, que dados devem constar disso aí? Só o contribuinte, o número do contribuinte. Não, peraí, põe endereço, né? Peraí, calma pessoal, não precisa gritar, eu estou fazendo a pergunta exatamente para entender. Vocês não estão com carneiro de INSS. Eu sou o superintendente da Associação Vivo Centro que está promovendo este evento. Por isso é que eu estou fazendo eventualmente alguma intervenção, porque eu estou coordenando aqui. Então, é só que eu estou tentando ajudar o secretário. Eu vou deixar um e-mail aqui. Então, mais fácil isso. Vocês podem mandar o número de contribuinte, a gente vai verificar lá, a gente vai colocar isso na lista das constatações. Eu estou com a lista aqui, tá? No decreto, tem o endereço e tem o número do contribuinte. Ah, legal! Obrigada. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Passei 10 minutos aqui, arrumo a casa paulista, nunca recebi resposta. Quem é o senhor? Passei 10 e-mails para lá, nunca recebi resposta. Ninguém responde, Leonardo Fernandes. Te passo o número. Quer dizer que cada um poderá enviar ao secretário o número de contribuinte e eu recomendo que enviasse um resuminho da questão também. Vou dar o meu e-mail do trabalho. É riapequino, o meu direto aí, riapequino, do jeito que fala, escreve Riapequino comigo. Q-U-I-N-O. Aqui, ó. riapequino@sp.gov.br, riapequino.sp.gov.br. Eu vou responder pessoalmente esses o que vier. Agora tem um cidadão com um papel na mão ali que deve ter bastante perguntas.
Pode falar. Por favor. Aqui é a lista completa dos endereços que estão para ser desapropriados, né? E aí você falou que tem as restrições, né? Ah, não, assim, caso que não tem morador e caso que tem morador. Só que aqui tem um parágrafo que eu vou ter dentro, para ficar bem esclarecido. Ficam excluídos da presente declaração de utilidade pública os imóveis que pertençam às pessoas jurídicas de direito público e que estejam abrangidos. É que quando for público não precisa de fazer a desapropriação. Não, então, só... Mas aí dentro dessa que o senhor falou que vai analisar, já não poderia ter aí no próprio decreto que quem mora e está lá estaria excluído também, seria só esses ex-abandonados? O que nós vamos fazer é simplesmente a hora que tiver essa lista completa, enquanto você excluir desse decreto, então não precisaria nem constar. Remanescem aqueles que efetivamente serão objeto de análise. O que não significa que ao fim e ao cabo a gente vá fazer a desapropriação. Não significa. O fato de estar declarado tem questões jurídicas, por exemplo, de melhorias, por questões de indenização e tudo mais, que o decreto é feito mais por conta disso. Sim, deixa eu perguntar outra coisa. Pois não. Quanto a esse e-mail a gente mandar para o senhor reavaliar, no meu caso, meu pai mora, ele mora numa vila de condomínio, então são 20 casas. Manda só o seu. Não. Eu consigo identificar qual é o... Porque a gente tem a quadra fiscal. Então, porque ali o quarteirão inteiro está sendo tomado. E na verdade existem proprietários de empresa lá, empresas, totalmente o quarteirão, ele é utilizado, não é abandonado nem nada. E o quarteirão inteiro está sendo feito. Fique tranquilo, eu recebendo o seu, na constatação a gente vê, a gente vê pela quadra. No caso, podemos mandar então um e-mail só, no meu caso também, é uma vila de moradores. Posso englobar todos os moradores? Você manda o seu e diz, olha, os meus vizinhos também estão nessa quadra e a gente... Não, até eu posso, como eu tenho a lista, eu posso nomear todos e mandar... Pode. Agora eu queria saber então, como a gente está tendo que fazer isso, qual foi o critério então de quem foi analisar a região? Qual foi o critério que eles deram vendo que tem moradia? Porque, por exemplo, eu moro no Bom Retiro. O quarteirão, inclusive, que eu moro, toda a área é totalmente ocupada. Tudo bem, tem um estacionamento, entendeu? No quarteirão de cima, teve uma área que iria ser um shopping center, onde, se você passar lá, tem todas as aprovações do Codefat, Shoppings, é isso? Não, existe um projeto que ele iria fazer um shopping center, entendeu? Então o que acontece? Ele recebeu ali, se você passar, você vê a placa de todas as aprovações que ele teve para demolir e as aprovações que ele teria de construção. E qual o critério que ele entrou nessa região? Não sei, aí é legislação municipal. Me surpreende que tem, se for ZEIS, a menos que a gente tenha também... Inclusive eu faço parte de uma área envoltória de tombamento. Isso não é problema de aprovação de projeto. Tem restrições. Não é proibido fazer projeto em área de... Você tem restrições. Mas estou falando, tem restrições. Então, tem restrições só para quem mora lá e quem quer fazer uma melhoria na sua casa. Que aí você precisa de uma aprovação, você precisa de vários critérios. Mas agora, na hora que é para retirar as pessoas, aí esses critérios já não valem. Mas essa história do shopping, eu não sei nem... Outra coisa, você sabe que tem um prédio que vai ser desapropriado. Observe que o negócio está esquizofrênico. Que nesse prédio de 2 andares, consta dentro de endereço só o 6º andar. Como que faz? Tira a parte de cima, a parte de baixo? Essa parte do meio? Isso é curioso. É curioso? Claro que é um engano. Veja bem, eu estou sendo muito transparente. A gente também erra. Isso aí... Eu acho que vocês têm que se preparar mais para poder fazer uma reunião desse tipo, porque você tem que verificar os endereços que vocês fizeram, as apropriações. São 936 lugares, gente. Pode. É isso que eu queria saber. Qual foi o critério que as pessoas, de quem fez esse mapeamento? Eu gostaria de entender isso. Qual foi o critério? É isso que eu tentei explicar, que a gente delimitou um território maior, a gente identificou alguns imóveis que são passíveis de intervenção e a gente identificou um território maior para justamente permitir que haja flexibilidade.
E nessa definição do território maior é que a gente acabou declarando os imóveis que vocês estão falando. Os imóveis, então a gente agora vai excluir. E essa questão que ele falou que nós declaramos um apartamento de sexto andar só, é erro. Olha, com licença, tem duas pessoas que querem falar meia hora, se os senhores permitirem. Você e a senhora. Eu agora fiquei mais tranquilizada de ouvir a possibilidade de realmente se considerar todos os erros que aconteceram. E a minha pergunta é a seguinte: eu tenho um estacionamento, só que ele não é subutilizado. Ele tem movimento diário, eu recuso clientes por falta de estacionamento. Ele está numa área de ZEIS? E não está em área de ZEIS. Então a gente vai ver, mas se ele estiver em área de ZEIS... Ele não está. Eu fui na Secretaria da Habitação. Se ele estiver em área de ZEIS, nós pretendemos utilizá-lo. E aí vai ser paga... Se ele vier... Veja bem, a gente tem que ter critério. Eu estou sendo aqui muito afirmativo no que eu estou dizendo. Do mesmo modo que eu estou dizendo que eu não vou mexer na casa da senhora, eu estou dizendo que eu posso mexer no seu estacionamento, se ele estiver dentro de ZEIS. Não é ZEIS. Se ele não estiver... É assim, e se ele estiver, vamos dizer, supondo que ele esteja em ZEIS, nós queremos mexer nessa área e vamos pagar o preço justo pela indenização. Digamos que fosse ZEIS, não é o que está me tranquilizando. Mas digamos que fosse, como ficaria a região, sendo que vai uma quantidade de carros diária para lá e está fechando alguns e não tem onde parar? Como seria solucionado essa situação, que é um problema real? Você vê hoje o plano diretor, ontem foi anunciada a mudança, né? A questão de estacionamento, por exemplo, não está sendo colocado como um mínimo, não é uma questão obrigatória. Quer dizer, quem tem automóvel, cada vez mais em áreas centrais, vai ter mais problemas. Não é uma questão da política de habitação. A política de habitação, nós temos um papel de desenvolver a política de habitação e o Estado e o município, sendo a política pública, é tentar privilegiar, trabalhar para privilegiar a população de menor poder aquisitivo, né? Nesse processo tem perdas e danos. No caso de vocês, havendo essa situação, haverá, sendo ZEIS, não sendo ZEIS, também está equivocado. Isso aí a gente vai examinar. Sendo ZEIS, é foco da nossa atuação, sim. Eu lamento dizer, mas é isso que a gente precisa. Agora, você. Olha, nós vamos ter mais as perguntas, uma pergunta aqui, outra depois nós vamos limitar. A gente mora ali no bairro do Bexiga, em um terreno, há mais de 20 anos. Nesse terreno moram 10 famílias. E lá também está que vai desapropriar. O que acontece com a gente que mora lá? Como que é isso? É uma vila? Não, é um terreno, tipo uma pensão. É um cortiço? É um cortiço. A gente mora lá há mais de 20 anos. A gente começou pagando aluguel, o dono de lá faleceu e aí ninguém pagou mais o aluguel. Também a gente não quer mexer com as áreas de cortiço. Essa provavelmente será excluída também, porque o governo, acho que não esse ano, mas deve retomar o projeto de cortiço. E aí sim entra em outra regra. Tem a lei Moura, tem outras coisas que a gente não está lidando com isso que está aí. Porque lá tem 10 famílias, lá tem muita criança também. A gente está todo mundo desesperado sem saber o que fazer. Não vamos mexer com isso não. A gente vai... Estou afirmando para vocês. Tem muito imóvel vazio, muito imóvel que dá para a gente utilizar sem mexer com as famílias. Você aqui há um tempão já. Tem 3 perguntas bem pontuais. Primeiro, eu sou jornalista e eu já tentei por 2 vias, tanto pelo Instituto Urben quanto pela Secretaria de Habitação do Estado, conseguir ter acesso ao estudo integral feito pelo Instituto Urben para a PPP. Os 2 órgãos negaram acesso a esse documento que é público, alegando que a divulgação desses detalhes poderia gerar especulação imobiliária. Esse argumento não procede porque, se fosse isso de fato, o decreto também não poderia ter sido divulgado, porque ele especifica os endereços onde serão realizadas as intervenções. Você já pediu para nós? Assim? Já pedi para a Secretaria de Habitação, entrei em contato com o pessoal da Casa Paulista, com a assessoria de imprensa. Para mim não chegou esse pleito. Havendo pedido, tem uma formalidade para fazer esse pedido. Já fiz o pedido eu como técnico da área, tenho que submeter a área jurídica. Eu não vejo nenhum problema em fornecer isso, mas tem que seguir lá o ritual lá de... Já segui, já liguei, e os 2, inclusive o Milton Braga, que está dentro do projeto, disse que foi orientação da Casa Paulista de não divulgar
esse estudo. Isso estava lá atrás porque a gente não tinha fechado ainda a reunião do conselho. Não, a gente fez a entrevista com ele recentemente. Ele deu esse argumento agora, faz menos de uma semana. Você formalizou isso ou foi verbal? Formalizei, mandei e-mail, inclusive Está com a imprensa? Com a imprensa, fiz um pedido à Lei de Acesso à Informação, que é um documento público. Eu imagino que muito da dúvida das pessoas que estão aqui é gerada em grande parte pela falta de acesso a esse documento. Você tinha um tempo em que a gente nem sabia se os estudos iam ser aceitos pelo Conselho Gestor das PPPs, porque ser inteiramente recusado aí perderia o sentido. Hoje não, hoje a gente já tem um problema. Tanto é que essas imagens que eu mostro, como exemplos, são do estudo. O modelo urbanístico adotado, não tem nenhum mistério não. A segunda pergunta pontual é, pela resposta que a assessoria deu a entender que são os empresários, né, o setor privado, que vai fazer as desapropriações e vai explorar o local com fins de lucro. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então se assemelha ao projeto Nova Luz. Não. Nesse Não sentido. tem nada a ver. Mas é plus. Pode não ter o nome Vamos de entender o concessão seguinte, vamos entender o seguinte, hoje uma área que é sua, você pode fazer o que quiser, entregar para quem quiser. Nós estamos fazendo intervenções, a parte que a gente discutiu aqui, que nós vamos sanear tudo isso, né? É uma propriedade privada, qualquer um pode fazer intervenção lá. O Estado está dando poder para ele para fazer a execução de uma política pública, sem a qual a gente, sem esse insumo terra, não consiga executar a política pública na área central. Então não é legítimo nem ilegal fazer essa exploração comercial. O dinheiro público que a gente coloca, ele não é suficiente para tudo. Então nós precisamos fazer projetos que tenham um equilíbrio econômico e financeiro também. Não é só o ponto de vista social. Social a gente está vendo com a política pública. Mas para o projeto parar em pé e ter interesse da iniciativa privada e a gente poder gastar menos dinheiro com isso, ou gastar o dinheiro que é necessário para isso, eu preciso fazer equilíbrio. Qual que é a diferença, então, do projeto Nova Luz? O projeto Nova Luz, eu francamente não conheço, mas ele foi colocado como concessão urbanística dentro do plano diretor do Estatuto da Cidade. A nossa legislação de regência não é o Estatuto da Cidade. É o quê? É a lei de concessão, subsidiariamente com a lei 8666. Né? Nós não estamos fazendo concessão urbanística, nós não estamos entregando um território inteiro, a Nova Luz, salvo engano meu, aqui eu vou só dar opinião, palpite, porque eu não conheço, francamente eu não conheço, por exemplo, lá estava se entregando um território onde ruas seriam feitas, abertas, enfim. Nós estamos pegando terrenos, matrícula, esse aqui é o imóvel, se eu não fizesse nada disso, fosse lá fazer um empreendimento, não teria problema nenhum, né? O que a gente fez de diferente? A gente só quer que ele mexa na calçada, melhore, faça uma passarela. Eu não estou indo lá fazendo rua, abrindo rua, entregando esse território inteiro, né? Se eu pegar um terreno que seja seu e fizer lá, ou você mesmo executar um projeto, você pode fazer exploração, como você pode alugar, como você pode vender, né? Então nós estamos mexendo com aquele território de propriedade. Se eu fosse lá desapropriar somente aquele terreno, eu faria o quê? Um empreendimento habitacional, tradicional, normal, que a gente sempre fez, como tem vários que foram feitos pela cidade. Então não vejo nada de ilegal nem ilegítimo na ação de exploração comercial. Nós vivemos num país que é capitalista, até onde eu sei, né? Eu também tenho minhas restrições, não pense que eu não censuro o lucro, mas eu também acho que o Estado tem de buscar algum controle, alguma melhora. E acredito eu, posso estar equivocado, que ao fazer um projeto desse, onde a gente queira colocar uma parte das unidades para uma população de menor poder aquisitivo e tentar, através da prestação de serviços do Estado, com a fiscalização do Estado, garantir que essas pessoas permaneçam lá, porque o que a gente vê você faz um conjunto habitacional, dá um monte de subsídio, a pessoa vem e manda embora, porque a gente faz os conjuntos muito longe, talvez fazendo no centro as famílias não se sintam tão compelidas a vender os seus imóveis. A gente acredita nisso. Mas existe um comércio, né? Existe e também não é legal. A lei não. Quando você tem um imóvel, você ganha a propriedade do imóvel, código lá, a Constituição diz que você pode expor, vender, usar seu imóvel. Cabe ao Estado tentar fazer os controles, tentar diminuir. E se eu descobrir que você vendeu no tempo anterior que você está autorizado, que você fica 10 anos, você pode fazer o que você quiser. Se você vender nos 10 anos, se eu descobrir, eu tenho o direito, e isso vai constar dos contratos, de buscar lá, ó, subsídio que eu te dei, eu quero de volta.
porque eu preciso entregar para outra pessoa. É difícil fazer isso, é muito difícil, quase impossível. Contrato de gaveta, porque quando você for fazer essa transação, você vai fazer por base do plano, você não vai fazer de modo transparente. Então o Estado tem muita dificuldade de controlar isso. Nesse processo nós vamos tentar minorar esse problema. Eu não tenho pretensão de resolver esse problema, mas a gente vai fazer um esforço muito grande, deixar isso em contrato, que a empresa tem que fazer esse acompanhamento. E todas as constatações que fizer, tentar corrigir. Esse é o nosso trabalho. Qual o nome da pessoa do Compresp que vai fazer essa revisão dos imóveis? Do Compresp? Tem um nome de uma pessoa, tem uma empresa, tem uma diretoria de engenharia e ele tem entregue isso para os técnicos. Tem, mas eu contrato a empresa, não contrato as pessoas. Bem, mas é um órgão público ou não? Uma empresa pública. Uma empresa pública. Eu não sei. Porque quando a gente tenta entrar em contato, um passa para o outro e a gente fica eternamente tentando descobrir quem é. Eu acho que o diretor da área a gente pode dizer quem é. Preciso ver lá qual é a diretoria, aí sim. Mas o técnico, quem vai para a rua... Não, a pessoa responsável por essa ação. É o diretor da área. O diretor da área. Tem a senhora aqui que está um tempão levantando a mão. Depois você... Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de me congratular então com o Vivo Centro por estar sediando esse evento, da maior importância, mas por gentileza sugerir que os próximos eventos sejam feitos em lugares maiores e com maior divulgação. Em segundo lugar, foi levantada a questão aqui que eu acho que, na verdade não tem uma pergunta, tem uma colocação a fazer, gostaria depois de ouvir a respeito dos critérios. Os critérios de uso do espaço público, do espaço urbano. Nós, recentemente, acompanhamos de perto, aliás, aproveitando também a presença aqui do vereador, Betinho, nós acompanhamos de perto a aprovação de uma lei e não tem a ver exatamente com o Estado, mas tem a ver com a Prefeitura e com uma lógica que rege essa cidade. Uma lei que aprovou a venda ou a desafetação de um terreno público com 8 equipamentos públicos no Itaim Bibi, alegando uma lógica de melhor utilização do espaço. Só que dentro de uma lógica um pouco não favorecimento das pessoas, infelizmente. Inclusive contrapondo interesses legítimos de pessoas que necessitariam de creches na periferia aos interesses de moradores e pessoas que usam os equipamentos públicos. 8 equipamentos públicos, acho que o vereador está aqui, aliás, aprovou, eu sou a presidente da Câmara Municipal nesse evento, e agenciou essa aprovação. Então, muito obrigado por estar aqui também, ouvindo, nunca tive a oportunidade de dizer isso. Faltou transparência nesse processo, foi aprovado à noite, eu estava lá e filmei, desculpa. Foi aprovado à noite, né? E a mesma lógica está regendo esse projeto também, me parece. Houve agora uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde os movimentos sociais participaram, foram ouvidos e todos rechaçaram esse processo pela falta de transparência. Existem ações no Ministério Público que estão sendo também analisadas e vão ter, esperemos acreditar nos nossos órgãos públicos, a população quer acreditar de que é verdade o que vocês estão falando. Isso. Nós queremos acreditar. Mas os fatos contradizem essas afirmações. Infelizmente, nós gostaríamos de ver os nossos governantes mais sensíveis às manifestações recentes que estão acontecendo por todo o Brasil, mas começaram aqui em São Paulo, em favor de uma política mais limpa, de mais honestidade, maior transparência. E eu não estou falando aqui como representante de ninguém, não, estou falando de mim próprio. Eu acho que, mas não fui eleito para estar aqui, estou aqui como cidadão, mas eu acho que estou aqui verbalizando, de uma forma, talvez, não muito, enfim, talvez um pouco nervosa, um pouco emocionada, uma indignação que toma conta dessa cidade. Exatamente. Eu congratulo-me com o senhor por estar aqui representando o poder público, na ausência do secretário responsável. Talvez não fosse o senhor que deveria estar ouvindo isso. Só para lembrar
agora para expandir essa questão, não apenas a questão da cidade de São Paulo, no município de São Paulo, mas abrangendo essa questão, essa lógica que rege esse processo para a questão do Estado. Recentemente foi aprovada uma lei, a lei do PL 650, de autoria do governador, que enviou e foi aprovado, graças à mobilização. Então, por isso, eu venho me congratular aqui com os movimentos sociais que se organizem e reivindiquem seus direitos, porque isso é a nossa obrigação, de uma forma ampla, de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma não violenta, mas não deixando de também manifestar a nossa firmeza. Esse projeto, ele previa a desafetação para uso através de PPPs do ginásio de Ibirapuera, entre outros 550 imóveis, entre eles também o aeroporto de Bauru, o prédio da CETESB, vários imóveis de pessoas da Berça, moradores lá da região das Águas Espraiadas, que também foi afetada por uma operação urbana desastrosa, graças a Deus. E ao bom senso, o prefeito reviu esse processo, não está dando andamento. Desculpe, eu estou falando do tempo, eu tenho também... Não, por favor, é o que nós gostaríamos de falar. Enfim, o que nós estamos cobrando, de fato, que é o nosso direito, é a clareza desse processo e é um critério mais honesto por parte do poder público, que foi para isso que nós elegemos a todos. Muito obrigado. Seu Ricardo, só uma perguntinha. A minha casa faz parte de uma área de 6. Mesmo assim, eu não vou ser desapropriada. Nós queremos tirar essa título. Eu espero, por favor. Mas também, eu falo, cada um aqui fala do seu caso, mas nós somos, é um grupo, né? Então eu acho que não é resolver o meu problema, o dela, o dele, é do grupo, sabe? Eu acho que nós temos mais 2 perguntas no tempo, então, como... Então, vamos escolher as duas, os dois primeiros que pediram. Não, nenhuma pergunta. Eu gostaria, assim, de saber, como assim, nós, moradores, estamos, assim, realmente pisando em ovos, estamos, assim, realmente sem saber realmente para onde correr. Eu gostaria, se a gente poderia, de repente, o senhor fazer uma palestra, reunir alguma coisa, para pelo menos dar auxílio, para não ficar nessa situação que está todo mundo. Tem pessoas doentes, tem pessoas sem instrução nenhuma. Eu me comprometo a fazer isso, agora eu preciso ter esses elementos concluídos. Eu quero agora, no máximo em 15 dias, a gente ter pelo menos essa região que eu estou percebendo que é mais essa região agora, aqui do Bexiga e tal, que é... Vamos fazer isso, deixa eu concluir tudo. Eu acho que a sua proposta é bem interessante de a gente nos locais, já havia um pedido, a gente estava conversando com os movimentos sociais de cada um desses setores e fazer um encontro de esclarecimento disso. Encontros regionais, o senhor propõe? Esses setoriais. Ah, perfeito. Encontros setoriais. Boa sugestão. Então, mais 2 perguntas. Você e você, porque nós temos que encerrar. Qual vai ser o critério da avaliação de você da desapropriação? Porque eu uso lá, para mim, é um negócio que para mim tem utilidade, é um depósito, um galpão que eu uso lá, eu tenho material, eu trabalho. Na frente, um quarteirão para lá, uma construtora veio lá e pagou 4 mil metros, 4 mil por metro quadrado de um terreno que não tem nada. O cara não trabalha, não faz nada. Agora a avaliação da minha propriedade, como é que vai ser? Que critério que vocês vão usar? Eu não sou engenheiro. É valor venal? É valor venal que eles pagam? O senhor sabe bem que não é. Eu não quero, o senhor sabe bem que não é. Pegar o valor venal, eu continuar trabalhando no sonho, entendeu? É só isso que eu quero trabalhar. Existem critérios técnicos, os preços de avaliação judicial são fixados pelo juiz, tem os seus peritos, tem os critérios de avaliação. Lucro cessante, quando os negócios são legais, bem constituídos, não tem problema nenhum. A avaliação é feita porque a metodologia é fixada por institutos, norma brasileira. Então, o preço da desapropriação
é fixado pelo juiz. Se o depósito, tem um depósito mínimo lá que é feito, acho que para ter a posse precisa depositar no mínimo um percentual do imóvel. São critérios bastante rigorosos e eu posso te assegurar que o Estado não tem pagado pouca coisa pelas desapropriações que faz, né? Nem sempre as discussões de valores chegam ao consenso, porque o que o senhor, com todo direito, acha que vale o seu imóvel, não é aquilo que eventualmente o perito do juiz ou o preço fixado pode ser maior, pode ser diferente. Mas não é o valor venal, não é o valor venal, o critério é de avaliação. O Estado faz uma avaliação, quem vai fazer o ajuizamento da ação tem que apresentar um laudo atualizado, o juiz chama o perito dele para fazer a aferição desse valor e ele fixa o preço. É o juiz que fixa o preço. O pagamento é precatório? No caso da... Não. Não é precatório. Não é precatório. Última pergunta. Reinaldo. Passa a voz. Eu estou representando a outra ponta, né? Aqueles que estão interessados nesse projeto. Eu represento os agentes comunitários de saúde que trabalham na região do centro, que por legislação eles são obrigados a morar no centro. Então são pessoas que têm uma renda média de R$800. Do Estado, do município? Do município. Né? É uma legislação federal, mas é o município quem administra. Pela legislação, eles são obrigados a morar na região em que trabalham, senão eles perdem o emprego. Ou seja, se eles se mudarem eles são obrigados a fazerem parte da comunidade. Exatamente. Essa é a comunidade, não é que eles são obrigados. Sim, mas para isso existe uma determinação de que eles residam no centro. Essa legislação é o que? É federal? É federal. É um projeto que chama Saúde da Família, e aí ele determina que o agente comunitário, para fazer parte, ele precisa conhecer a área, a microárea que eles chamam, e para isso ele tem que residir. Então, pela legislação, se ele se mudar daquela região, ele perde o emprego. Essa população ela tem uma renda mensal de R$800, 800 e poucos reais. E a gente sabe que no centro você não aluga nem mais um quarto com esse valor. Então, representando essa população, eu quero saber, a grande maioria já são inscritos no CDHU. Mas a gente sabe que o CDHU não consegue, né, atingir todos os níveis. E aí eles pediram que eu viesse representando para fazer esse questionamento. Como vai ser o acesso, como que a pessoa vai se inscrever se ela não é filiada a nenhum movimento, ela simplesmente é um cidadão comum que trabalha, que paga seus impostos, que paga o seu aluguel com muito sacrifício. Como que ele vai ter acesso a esse projeto? Eu não falei da questão do cadastramento. Quem vai fazer o cadastramento dessas famílias não é empresa privada, isso é o poder público. Nós vamos fazer, pedir ajuda para a CDHU. A CDHU não tem lista de inscritos, então é estranho isso que você está falando. Não, o que eu digo é assim, quando iniciou esse projeto, há 8 anos atrás, foi dada essa oportunidade deles fazerem um pedido de participação quando é feito um CDHU, que eles pudessem participar. Eu, francamente, eu vou ficar devendo essa resposta porque eu não conhecia. Nós colocamos no projeto as reservas legais que a gente tem. 7% para pessoas com deficiência, 5% para idosos, tem 4% para policiais civis, militares e agentes da administração penitenciária. Isso são as reservas legais. Tem leis estaduais que obrigam. A lei federal, por exemplo, para deficiente, pede 3%. A lei estadual é mais ampla, pede 7%. Então, essas reservas nós vamos obedecer. Eu vou buscar conhecer essa legislação e vou ver como é que isso se incorpora. Eu, francamente, não conhecia, não sei como é que isso pode ser atendido. Se tiver efetivamente essa questão, é mais uma reserva que a gente vai instituir, mas eu preciso pesquisar, isso eu não conhecia. Fico te devendo essa resposta. Depois você me dá seu e-mail, eu posso responder. Tá? Uma exceção última e ultimíssima pergunta. Obrigada.
Eu queria só saber o seguinte, com relação, meu nome é Débora, eu sou arquiteta, eu queria saber com relação, o senhor nos falou sobre trabalhar em área de ZEIS. Toda área de ZEIS, ela tem que ter um conselho gestor. Esse conselho gestor, ele foi formado em cada ZEIS? Ele tem que ser um processo participativo. Segundo detalhe, eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu analisei todos os empreendimentos de habitação de interesse social na área central de São Paulo, onde eu estudei a gestão condominial. E ficou provado que sem a participação de movimentos de moradia, da comunidade, essa gestão condominial, ela não funciona. Quando ela é administrada por empresas privadas, não tem manutenção, não tem o sentimento de pertencimento dessa população. Então, eu acho que a gente precisa levar em consideração, né, eu acho que é um projeto importante, mas a gente tem que levar em consideração a participação da comunidade. E eu acho que os políticos, os cargos públicos, os técnicos, estão de passagem, né, dentro das empresas públicas. Agora, o movimento de moradia e a população, ela está ali, né, lutando há 20, 30 anos pela sua moradia. Então, eu acho que toda essa experiência que movimentos e a comunidade adquirem, eu tenho que levar em consideração. Então, eu me coloco aqui à disposição, eu tenho um artigo, eu tenho a minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem ver, eu consegui provar isso, né? Que com a participação da comunidade, a gestão condominial, ela é legal. Quando é uma empresa privada que não tem vínculos com a comunidade, não dá certo a gestão condominial. Tá? Desculpa, estou nervosa também. Obrigada. O que nós colocamos lá, sobre o serviço, a empresa não fará o trabalho sem envolvimento direto com as famílias. Até as obrigações dela, as responsabilidades obrigam que aquela empresa interaja com as famílias, tem os critérios lá. Inclusive, se ela não desenvolver isso adequadamente, ela sofre penalidade e redução na sua remuneração. E os itens lá que ela tem que preencher, tem lá um envolvimento com a comunidade. Ela não consegue fazer o trabalho se não se envolver com a comunidade. A gente poderia ver esse desenho da gestão condominial? Sim, está no nossos editais de consulta. Eu posso depois... Por que então, se a liminar estava questionando isso, a ação pública estava questionando isso, ela foi negada? É outra coisa. Não, foi negada a liminar. O processo agora segue julgamento de mérito. Foi negada só a antecipação de tutela. Mas continua, a ação não está encerrada. Continua. Pode ainda haver decisão contrária. A paralisação do projeto. Não tem. Com relação ao Conselho de ZEIS, o Conselho de ZEIS está previsto na legislação municipal e não dá para constituir hoje o Conselho de ZEIS, porque nós vamos para a licitação, não sei se vai ter concorrente. O metrô, como eu disse, deu vazia, agora vai ser republicado. Pode ser que a gente saia com essa licitação e não venha ninguém. Então, na hora que tiver um ganhador, que esse ganhador contrate e comece a formular os seus projetos, obrigatoriamente terá. E aí quem cria os procedimentos, quem estabelece os procedimentos de ZEIS é o município. Obrigatoriamente terá de se fazer. Não há hipótese disso não acontecer. Senão não avança, o projeto nem pode ser aprovado. Né? Porque tem lá os critérios. Tem lá na legislação o Conselho de ZEIS, mas não tem os procedimentos para isso. A prefeitura vai criar esses procedimentos, vai estabelecer, e vai, no momento de analisar os projetos, vai ter de ter essa questão dos conselhos resolvida. Não há hipótese de não ser feito. Hoje por hoje, a gente criaria um conselho, qual é vou discutir com quem? Não tem quem vai fazer, pode ser que não tenha nenhuma concorrente. Então, essa licitação, ela vai para a rua, daqui a pouco, pode não ter ninguém. Então, a gente ainda não tem o projeto efetivamente. Mas já tem conselhos formados e eles não foram consultados, né, durante essa criação desse projeto. Mas não tem projeto. Entidades contempladas nessa PPP, não tem? Tem demanda, a questão da demanda, que tem lá 2.000 famílias lá, que a CDHU fez um procedimento em 2010 para a área central específica, fez um procedimento aberto, público, selecionou 18 entidades, o conjunto dessas entidades ganhou nesse procedimento o direito de indicar 2.000 famílias. E esse direito nós trouxemos para dentro do projeto. É isso que a gente fez.
Mas não é, ninguém caiu de paraquedas lá. Aquilo tem um procedimento, está no edital lá da CDHU, 003 de 2010, está tudo certinho. Só que os movimentos de moradia não têm acordo com esse projeto, né? Como não? Nós fizemos uma reunião com todos eles. O que eles pedem é mais. O que eles pedem... Os habilitados, naquela reunião que nós fizemos ali na... Não, o que tem, você está falando das 18, é que assim, todo mundo teve o período lá de discussão. Aquele direito a gente está segurando. Tem associação que entende que tem associação naquela lista que não é a associação do centro. Essa é uma outra discussão que poderia ter tido lá atrás, quando a seleção foi feita. Poderia ter sido contestada lá atrás. Eu estou falando de uma seleção pública homologada e publicada em 2010. Né? Então, digamos assim, já precluiu até o direito, ou prescreveu o direito de contestar. Aquele momento era a oportunidade de falar, não, você, associação que tem atuação no centro, isso não foi feito. Ou o que foi feito foi matéria vencida. Então, o que a gente tem hoje lá é um direito assegurado daquelas famílias, daquelas associações. Né? E não é só aquela, a gente tem, a CDHU fez desde 2008, pelo menos 6 procedimentos. Tem mais ou menos lá para ser atendido, uma fila de gente que está, associação, com procedimento público, certame, aberto, homologado, publicado, que somam mais ou menos umas 12 mil unidades, fora essas duas, 15 mil com essas duas aí. Então, só para deixar bem claro, que a gente não colocou aquele grupo lá aleatoriamente. Aquilo foi, o pessoal foi selecionado dentro de um procedimento público, né? Antes de 2007, eu ajudei a mudar esse procedimento. As associações eram excluídas por critérios, sem critério de impessoalidade, muita gente sabe disso. Então, a partir de 2007, Ministério Público, Defensoria Pública atuaram para, olha, eles querem atender a entidade? Pode, mas tem que ter critério de impessoalidade. Então, foram feitos editais de seleção de certame dessas entidades, de 2008 para cá. Aí esse grupo, que resultou na seleção e habilitação de 18 entidades, está público e a ideia é a gente obedecer. Na semana passada, nós nos reunimos com esse grupo e perguntamos, foram lá as 18 entidades, perguntamos um por um. Porque eles poderiam escolher, eles não estão obrigados a ficar nesse procedimento. Quem quiser pode receber outra forma de atendimento. Teve uma lá que falou, eu quero carta de crédito. Falou, tá bom, nós vamos dar a carta de crédito e vamos buscar financiamento. Por quê? Porque ela mesma, uma dessas entidades, eu não falo, mas o meu público não é exatamente do centro. Então eles estão, nós não obrigamos ninguém, a gente está trazendo, quer cumprir, mas uma delas está optando por não ficar nesse processo. Então, para nós isso é muito tranquilo. Secretário, eu agora vou terminar a sessão e eu queria agradecer a sua honestidade intelectual, a tranquilidade, a transparência, o espírito democrático que o senhor demonstrou nessa sessão. Eu acho que todos nós temos que reconhecer isso e eu, ainda que o faça sozinho, eu, como mediador, eu vou aplaudindo. Poderíamos pedir a sua presença para elucidar melhor os munícipes dali da região, tranquilizar, porque são pessoas idosas, lá no Brás tem muito idoso, coisas que começam de 80 anos, que nem ela de 4 gerações, entendeu? Por só poder passar isso, o senhor está passando para nós, porque aqui eu acredito que muita gente ficou tranquilizada até o momento. Se caso isso, o senhor se prontifica, pelo menos ali no Brás, a gente tem um lugar que o senhor poderia ir e poder acalmar os ânimos. Aquela lista que eu mostrei não é oficial, então, no caso. A lista que eu mostrei. Do decreto. Do decreto, que é a lista de endereços. Não é aquela lista que eu dava falando. É a lista de declaração de... A declaração não é oficial. É oficial. Agora o que a gente está fazendo são essas verificações, essas contratações. Padaria, imagina, vamos tirar a padaria de lá de jeito nenhum. Vamos tirar um comércio, um negócio que está funcionando bem. E eu fico à disposição para isso. Tá, e de que forma a gente pode fazer isso? Pelo e-mail?
senhor vai estar respondendo para a gente? Então, eu vou receber de vocês essas questões que nós tratamos aqui hoje, vou receber nesse meu e-mail, vou examinar isso e vou me organizar para a gente ter essas discussões localmente. E isso vai ter antes, durante e depois. Né? Isso é um processo que vai ser longo, né? Mesmo a implantação, mesmo depois que... A maioria das pessoas podem fazer isso. Se vocês for pegar aqui, vai. Isso é um endereço, serão poucos esses prédios aí. Porque a maioria das pessoas moram dentro. Eu acho que é difícil vocês darem prioridade. Não, mas você pode ver que tem ao lado de onde vocês estão, tem imóveis vazios ou imóveis que a gente vai poder utilizar. Tem sim. Na nossa plataforma tem, mas não entrou no DPM. Deve ser veja bem, com toda a transparência, nós, né, a gente pode ter cometido erros também. Nós não temos o receio de admiti-los e não vamos deixar de corrigi-los. Isso pode ficar tranquilo. Região, no primeiro lugar que pegou uma casa assim, outra não, uma casa assim, outra não, que isso. Uma tá ocupada, outra não. Casa não ocupada sim, casa ocupada não. Que isso também? Pode haver Sim.